Mas antes de nós começarmos o programa, nós já vamos pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, não é? Para receber as novidades toda semana, poder assistir o programa antes, nos sigam nas redes sociais e também nos escutem no Spotify, porque a gente está lá. E que é maravilhoso, né? É bom, não é que tu tá viajando, tu tá no trânsito, no congestionamento, ligou ali no nosso bate-papo. Sabe que eu adoro os podcasts do Spotify, porque normalmente como eu vou pra fábrica, eu levo em torno de 40 minutos, uma hora de Porto Alegre até lá no interior. É sempre um time gostoso de ouvir algo Com bacana. certeza. E eu acho que os nossos assuntos aqui estão gostosos também, estão relevantes, o pessoal tá gostando, né? Não se cansa no congestionamento. Não. Verdade. Tu pode até estar parado. Passa mais rápido. Né? Vai fazendo alguma coisa. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso programa hoje sobre qualidade de vida, eu e o Pedro temos um esclarecimento. Pedro, uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo é por que tu me chama de Dinda? Se tu é meu afiliado mesmo. Ué, o que vocês acham? Coração, né? É meu O que afiliado vocês de acham? coração. Conheci um Pedro pequenininho com 19 Isso. anos. Né, Pedro? Foi um carinho muito grande que a Muito. gente teve desde o início, assim, né? Então a gente meio que brincou, porque o primeiro programa que o Pedro fez para mostrar o trabalho dele foi Foi o meu. dela, foi a primeira vez que eu apareci na televisão. A Dinda dele, porque depois que ele apareceu no meu, começaram a chamar ele para outros. Casualmente. Casualmente, Uhum. né? Casualmente, olha Casualmente. só, você casualmente. Então ele diz assim, ó, que o meu status é de Dinda dele e ninguém vai ocupar esse lugar. É, Pelo menos é. eu só abro mão pra Dinda de verdade. Só pra Dindalu, um beijo pra ela, inclusive, manda um beijinho também pra ela. São as duas Dindas. Não São é, só... Pedrinho? Isso. Então tá explicado, gente. Pra quem não entendeu, é um carinho incondicional. É uma brincadeira que a gente Amor, faz, né, né? Pedrinho? E a gente acaba criando um carinho gostoso, né? Não tem como não gostar dessa mulher. Ah, tá. Mas eu acho que eu também acho que o primeiro programa que eu vi foi o teu. Eu acho que Eu sou digna de muita gente, De muita sabia? Eu A também. Lili também. Eu também. É um orgulho assim, ser uma Não, apoiadora, engraçado, né? é que sempre na Tá primeira vendo? gravação todo mundo diz assim, ai, eu tô louca de medo de gravar. Deixa comigo. Depois Olha, a deixa gente comigo. deu uma vergonha total. É, sabe que era um terapeuta que dizia isso, que o meu nome devia de ser assim, ó, deixa comigo. E tá todo mundo ouvindo. Deixa comigo, só que daí eu carrego uma bagagem tão grande Sim. nas costas, mas tudo bem, eu sei lidar, né? Claro. Vamos começar o programa? Então assim, Bora. gente, nosso assunto de hoje, qualidade de vida. A qualidade de vida, ela é diretamente relacionada à felicidade, bem-estar e saúde. E ela deve ser avaliada e reformulada de acordo com a necessidade pessoal de cada um. Muita gente, quando a gente fala em qualidade de vida, só pensa na alimentação, na vida regrada, não é? De tu comer certo, não cometer excessos, o exercício. E não é isso, né, gente? Não, Vamos pra mim, desmistificar isso. Pra O mim que também não. é pra ti, Lili? Vamos começar então contigo. Bom, qualidade de vida eu acho que compõe um monte de elementos da vida da gente, todos os setores, que é profissional, que é também saúde física, mental, enfim, afetiva, sexual, eu acho que reúne tudo isso. O problema que eu acho
é que a gente nunca consegue estar com todos esses pilares alinhados. Então, é muito importante a gente ter uma boa, né, saúde para enfrentar todos esses... A gente vai sempre se frustrando com alguma coisa que não estão dando bem. E para a gente ter uma qualidade de vida, a gente tem que saber lidar com essas frustrações que vão ocorrendo. A gente não veio a passeio, a gente veio aqui para conquistar um monte de coisa, fazer um monte de coisas. Então é muito importante a gente ter o equilíbrio de ir controlando todas essas ansiedades que hoje a gente tem no dia a dia, e do trabalho, dos relacionamentos, enfim, e a gente conseguir lidar com isso com calma e ter um controle, assim. Eu gosto de ter um exercício físico regular, eu gosto de ter uma rotina mais ou menos, porque eu não gosto de tudo muito certo. Funciona pra mim. Como eu digo, o que funciona rotina pra ti é legal. Eu não em extremo, é legal. Eu gosto de ter a rotina do dia da minha academia, do dia da minha massagem, do dia... Tu tem dia certo? Tenho. Eu tenho dia certo porque eu gosto de dos outros dias ficar liberada para fazer outras coisas. Ir ao cinema, não sei o quê. Me dá o lazer, porque o lazer também eu acho importante. Pra mim faz falta o lazer. Com certeza. E pra mim faz falta o ficar comigo mesmo. Sabe? Também ficar um tempo sozinha, fazendo minhas coisas, isso também me faz falta. Eu acho que essas coisas a gente tem que se conhecer e saber o que te dá mais prazer fazer. Sim, para te enfrentar os os percalços que tem, né? Porque todo dia a gente levanta matando procurando um leão e tendo que matar um elefante. No fim, a gente está sempre desviar das andas. Então, é um equilíbrio, né? A qualidade de vida. E a gente ter também amigos. Não, a gente nunca vai ter muitos amigos, porque eu não acho que bons amigos, a gente consegue poucos. Poucos e bons. Eu acho que poucos e bons vale a pena a gente trocar, como a gente está fazendo aqui. Sabe? Acho que está sendo uma experiência super válida. E a gente também está até buscando coisas que a gente nem lembrava que fazia. É verdade. Né? Então eu acho que isso dá prazer. O que não te dá prazer, não precisa fazer. Não, e tempo é impressionante, assim, agora voltando só ao assunto do programa em si, como a gente acaba tendo insights, assim, que não tinha. Aquela semana que a gente gravou sobre a rede social, era uma coisa tão óbvia o que a gente falou, né? De que, tá te incomodando? Para de seguir. E eu pensei assim, mas por que eu não parei de seguir? Vamos tirar todo mundo que não interessa. A gente às vezes faz umas coisas que nem percebe, fica do contexto, né? E tu, Soninha, pra ti, o que é qualidade de vida? Bem, em primeiro lugar, acho que a qualidade de vida ela é intransferível. Ela tem que ser tua, né? A gente não pode querer ter uma qualidade de vida baseada no que o outro quer. Pra mim, e eu gosto muito de fazer coisas acompanhada do meu marido, mas eu gosto de fazer as minhas coisas sozinha, porque eu sei que às vezes aquilo ali tá agredindo ele, né? Sim. Ele não gosta de fazer, ele precisa fazer exercício físico, mas ele não gosta. Então, às vezes eu digo pra ele ficar dormindo, sabe? Dorme hoje, mas eu gosto de fazer meu exercício, eu tenho sérios problemas de doenças autoimunes, então eu tenho que ter uma alimentação bastante regrada, e eu sigo, né? Eu tento me manter sob controle, assim, nas crises de ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou morrer amanhã, então eu quero tudo pra ontem, né? Tudo ao mesmo tempo e agora, né? E assim, é muito difícil as pessoas me acompanharem. E antes eu exigia que as pessoas me acompanharem. Agora eu entendi que eu não tenho que transferir isso. Que eu não tenho que transferir isso, né? Então, eu amo, assim, pra mim sair pra fazer minha academia de manhã, nadar, depois ir pra minha musculação, trabalhar. Gente, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar, assim, eu passo 24 horas trabalhando e eu tenho, assim, um prazer imenso em estudar, em pesquisar, em saber coisas novas. Então, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, não sei se alguém já ouviu falar disso. Não. Né? Eu sou uma pessoa, assim, que a minha cabeça, ela nunca para, mesmo dormindo. Então, assim, eu tô conversando contigo segunda-feira, na quinta-feira, quando eu falar contigo, eu vou seguir da onde eu parei ali, como se não tivesse tido essa interrupção de tempo. E, claro, eu não sabia disso, então as pessoas ficavam muito tristes comigo, assim, mas eu não tenho obrigação de saber o que tu tá falando, né? E aí a gente foi me policiando, e eu acho que também a gente entender, e eu passei a ter mais qualidade de vida quando eu entendi os meus limites, as minhas limitações, né? E que essas limitações eu tava transferindo para outras pessoas. Né? E aí eu lembrei do meu pai, que ele dizia assim, as pessoas dão o que elas podem dar.
né? Que elas têm O que elas têm para dar. Tu não pode exigir das pessoas mais do que elas podem dar, né? Mesmo que tu veja, tu vê potencial no fulano, mas o fulano ainda não viu, vai chegar uma hora que talvez ele veja, né? Azar dele. Então, assim, hoje a minha qualidade de vida ela tá relacionada a eu estar bem e não transferindo as minhas necessidades e nem minhas frustrações em cima das pessoas, sabe? Porque é bem complicado. E tu, Pedrinho? Qualidade de vida pra mim, eu acho que é jogar canastra, que pra mim é importante. Eu gosto também. Nós adoramos canastra, eu tenho um grupo de canastra. Eu não, meus pais, os amigos dos meus pais, o Iago, nós gostamos muito, faz parte dos nossos encontros em família. Que legal! Então, sempre que nós nos remetemos ao encontro de família, é sempre uma jogatina, algo do gênero assim, né? E acho que qualidade de vida pra mim é acordar no horário que eu quero. Isso pra mim não tem preço. Eu acordo a hora que eu acordo. E acho que isso é muito bom. Eu vejo que assim, conseguir cuidar da minha espiritualidade, que pra mim hoje é o fundamental, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E são diversos pontos que me ajudam a identificar esse ponto como principal da questão da espiritualidade. Por exemplo, todas as segundas-feiras eu participo de um grupo de conexão multidimensional, que é um grupo de meditação, onde a gente... É um grupo bem fechado, que nós já estamos juntos há quase 10 anos, assim, é bem bacana. E lá nós meditamos juntos, a gente consegue diversas informações, né? Eu tenho o Clube do Tarô, que é uma coisa que eu gosto muito, eu jogo tarô, adoro e dou aula de tarô também, junto com a Carmen, com a minha amiga. E não é essa Carmen, é outra Carmen. A bruxa. Ele só tem Carmen na vida dele. É a Carmen bruxa, não a Carmen Dinda, que é minha irmã. Tem Carmen na vida dele. Essa é minha Dina, que ela é minha irmã de alma. Tem assim, ó, um papel importante. Que nome, né? Com ela que a gente participa desse grupo da conexão nas segundas-feiras, e junto a ela nós lecionamos a aula de tarô no nosso Clube do Tarô. Pedro, eu tenho uma perguntinha para te fazer sobre a tua espiritualidade. Mas a gente vai, assim, ó, ouvir os nossos patrocinadores, apoiadores e já voltamos. Então não sai daí. Oi, sou a farmacêutica Karen, da Matéria Pura Farmácia de Manipulação. Hoje, vim falar um pouquinho sobre queda de cabelo. Todo mundo conhece o minoxidil para passar nos cabelos. Mas às vezes a nossa queda não vem só da gente aplicar coisa pela parte de fora. Ela vem por falta de vitaminas, ela vem por falta de minerais. E isso tudo tem que ser ingerido para que nosso corpo absorva e consiga deixar ele adequado. O que nós temos então para vocês? A gente tem o Peel Food. O Peel Food é uma cápsula que, como o nome diz, é um alimento para o cabelo. E deve ser ingerido todos os dias. Mas a Matéria Pura, pensando em você, ainda melhorou ele. E a gente tem o Peel Food turbinado, que tem silício orgânico, que tem biotina, que ajudam ainda mais nesse cabelo. Ficou com dúvida? Venha falar com uma de nossas farmacêuticas. Nós estamos em 2 endereços, em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, e em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96. Venha até a gente e converse conosco. É hora de Dr. Carlos Cuí aqui comigo, e hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, que é o bigode chinês. E ele incomoda, não é, doutor? Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar e sabe o que é o bigode chinês, mas assim, para quem não sabe, é esse sulco né, entre a bochecha e o lábio. Tá? Aqueles... Os chineses, né, que tinham aquele bigode, né, que vinha até aqui embaixo. Por isso que chama, né, de bigode chinês. Ele vai depender do grau. Tem o bigode chinês inicial, que é aquele primeiro sulquinho que aparece, em algumas mulheres aparece cedo. Tá? Tem pessoas que, por questões hereditárias, têm bem cedo essa marca, e tem pessoas que vão lá no final da vida que vão apresentar. Mas é muito comum a pessoa ter algum grau. Tá? Quando ele fica fundo, começa a ficar feio. Tá? Claro. Então existe uma série de tratamentos. Quando ele é inicial, o principal tratamento são preenchimentos com ácido hialurônico. E uma coisa importante é preencher somente o bigode chinês, tá? Nessa fase inicial.
Depois, quando o bigode chinês começa a ficar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais pesado, aí tem uma série de outros tratamentos, preenchimentos, bioestimuladores, e até chegar quando assim uma série de tratamentos não estão sendo mais suficientes ou estão sendo que ser repetidos de maneira muito frequente, aí a gente pode fazer, né, o tratamento, um lifting, mini lifting, a gente pode de alguma maneira tirar o peso daquela pele que está flácida para melhorar o bigode chinês. E aí às vezes a gente volta a tratar o bigode chinês como o bigode chinês inicial, porque ele fica bem suave e aí um pequeno preenchimento resolve. Então, assim, vai depender um pouquinho do estilo de rosto. E uma coisa bem importante é tratar de maneira natural o bigode chinês. Então, a gente tem que saber o limite de cada técnica. Então, não adianta ficar preenchendo, Claro. porque às vezes, assim, não é mais preenchimento que vai resolver. Da mesma maneira que a gente não pode operar uma pessoa que está com bigode chinês inicial. A gente não pode atropelar as técnicas e tentar pegar tudo que a técnica tem de bom, porque, assim, quando a gente começa a usar aquela técnica de maneira demasiada, excessiva, aí a gente pega a parte ruim, né? Que é aquele visual um pouquinho mais artificial, aquela pessoa que já está com aquela cara de quem está fazendo muita coisa. Então, o bigode chinês que muitas mulheres vão tratando tem que ser feito de maneira bem criteriosa e ver o todo do rosto, porque ele é uma região central no rosto. Claro. O bigode chinês maltratado vai deixar muito aparente. Semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. Pedro, voltando ao teu assunto de espiritualidade, só abrindo um parênteses, vocês têm cursos também, isso é aberto ao público, para quem quer se inscrever? Como Sim, é que funciona? inclusive agora a gente vai encerrar o primeiro módulo, vamos começar o novo, depois vamos partir para os arcanos menores. Então, se alguém quiser se inscrever, onde é que as entra. pessoas se informam sobre isso? Pode ser no meu Instagram, No teu depois próprio Instagram. isso, me chamem que daí eu passo as informações Perfeito. lá, que enfim, tem também um lugar que a gente costuma fazer. Agora a pergunta fora isso. Tu percebeu que a tua qualidade de vida melhorou depois de tu ter alimentado a tua espiritualidade? Muito. Tu sabe que o primeiro momento que eu tive uma grande abertura de consciência, que eu vi a minha questão... Acho que a questão da qualidade de vida como um todo, questão sexual, afetiva, financeira, profissional, todos esses pilares eu vi depois de uma cerimônia de ayahuasca que eu participei. E foi muito legal porque transcendeu, e a partir daquele momento eu comecei a fazer realmente as coisas que importavam para mim. Melhor. Porque eu fazia muita coisa que eu achava que tinha que ser feito, mas que eu não gostava. Sim. Eu não sou o maior fã de viagem, a gente estava até falando isso um pouco antes de começar a gravação, mas assim, eu não sou o maior fã de viagem. Viajo para lugares Sim, mas que eu tu é quero. muito do teu canto. Sou muito do meu canto e eu me forçava a viajar. E era uma coisa que não me fazia muito bem. Acho que por morar em cidades ao mesmo tempo, quando eu morava em São Paulo e Porto Alegre, assim, eu fazia, nossa, não é só isso, eu ia muito a Goiânia, ia Sim. direto a Curitiba, eu fazia muita escala, muita ponte, e isso me cansava, né? Então eu comecei a perceber que depois que eu voltei para minha casa, mantive a minha casa física, né, minha casa externa e minha casa interna ajeitada, acho que minha qualidade melhorou bastante. Mas basicamente agora eu comecei a fazer academia lá com o nosso treinador, inclusive. Também, né? Depois que eu descobri que o estúdio que eu faço é o mesmo que a Soninha faz também. E depois que eu Que é comecei... muito bom, sim. É maravilhoso. Maravilhoso. Depois que eu comecei a cuidar também dessa parte do corpo, foi muito legal, assim, conseguir unir novamente uma alimentação saudável, que ano passado eu ganhei 9 quilos. Foi um ano muito estressante pra mim, então mas eu acho que é mais uma questão de equilíbrio mesmo, entendeu? Hoje eu tô comendo um pouco melhor.
Só que hoje eu vejo que essa alimentação melhor, ela faz parte de todo um contexto, Claro, né? uma coisa puxa a outra. Uma coisa eu puxa a outra. acho. Oi, gente, eu sou Augusto Tenhagen, sou formado pela URGS em Educação Física e tenho pós-graduação em Personal Training. Eu atuo como Personal Trainer aqui em Porto Alegre e sou proprietário de um centro de treinamento físico, tá? Hoje eu vou falar com você sobre exercício físico, qualidade de vida e saúde mental. Quando a gente fala em exercício físico, em ir para uma academia, em dar uma corrida, em começar a caminhar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça normalmente é em melhorar, emagrecer, melhorar a nossa forma física, mas o exercício vai muito além disso, tá? Ele é muito importante para diminuir o estresse, para a nossa saúde mental, ficar mais calmo. Também a qualidade de vida, ela é importante no nosso sono, na nossa mobilidade, muitas vezes em amarrar um cadarço, em levantar mais rápido, em não tropeçar e não cair. Tudo isso é muito importante, o exercício físico ajuda muito. Tá? Uma coisa muito interessante e importante para a gente procurar e começar a se exercitar é ter um ambiente agradável, que tu se sinta bem para te exercitar com um profissional da tua confiança. Claro que às vezes isso é difícil, a gente vai entrar numa academia, talvez não goste, é bom daqui a pouco, não gostou, procura um outro local, um espaço funcional, uma aula de luta, uma dança, uma aula de spinning, de bike, indoor, ou um centro de treinamento físico personalizado, ou um personal trainer, tá? O mais importante é a gente se exercitar. Não consegue fazer nada disso, não se adaptou, tu pode fazer ao ar livre, uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta e tentar diminuir aumentar o exercício físico, né? Diminuir muitas vezes o tempo que tu fica olhando para o celular, fica vendo um vídeo, uma série, te exercitar. E isso pode ser uma coisa muito simples para te começar, com um pequeno passo, como por exemplo, em vez de subir de elevador, 1, 2 lances de escada, 2 andares, né? Subir de escada. Tá caminhando no shopping, foi dar um passeio, vou subir de escada rolante, pega a escada. São coisas pequenas muitas vezes que a gente começa a diminuir, aumentar o nosso tempo de atividade física. Isso é um start muitas vezes, para a gente começar a sentir pequenas melhoras e buscar alguma coisa mais acompanhada numa academia ou onde tu se sentir mais à vontade. Uma dica para começar, quem nunca se exercitou, é devagar, não queira começar do zero o exercício físico para ir todos os dias numa academia, ou todos os dias correr, ou todos os dias caminhar. Claro, sempre existe o risco de lesão e por isso que eu sempre indico ter um profissional te acompanhando. Mas se não é possível, começa dando uma caminhada num parque, 1, 2, 3 vezes na semana, depois vai aumentando conforme vai se sentindo bem e conforme vai tendo os resultados, normalmente a gente quer mais, e aí a gente vai buscar um acompanhamento mais especializado. E uma coisa muito importante é tu não desistir. O início é difícil, às vezes não está na nossa rotina, até entrar com isso na nossa rotina é difícil, mas não desiste. Pensa no hoje, hoje eu vou caminhar, e vai. Não pensa muito, eu vou correr, fazer a atividade que for, não pensa muito, vai. Amanhã não deu? Ok, às vezes acontece, a gente tem altos e baixos dentro do exercício, a gente se exercita, às vezes está mais motivado, consegue mais vezes, às vezes está um pouquinho menos, vai menos, mas não para, não desiste. Não pensa depois, no outro dia, se eu vou ir ou não vou ir. Espera chegar o dia. Chegou o dia, treina, tem um horário. Uma dica importante que eu sempre dou é ter na agenda, colocar na tua agenda, tal horário eu vou treinar. Uma coisa que ajuda é tu ter aí um profissional ou um espaço onde tu tem que marcar horário, porque gera um compromisso que tu não vai faltar, tem alguém te esperando ali para te fazer. Isso também é muito importante e ajuda. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre exercício físico, qualidade de vida e saúde mental. Espero que eu tenha ajudado vocês, tenha auxiliado vocês a começarem a se exercitar. E lembre-se, se exercitar é cuidar da saúde. A atividade física eu acho bom, eu gosto, não sou exagerada, mas eu acho que te dá aquela meio uma felicidade, assim, sabe? Com certeza. Sim. Às vezes tu tá com preguiça de ir, mas depois Tem que tu faz, Parece tu sai alegre, leve. Pra mim é uma coisa que me faz muito Mas bem. eu acho que é uma questão assim bem pessoal, né? Eu Porque, acho. por exemplo, assim, quando tu fala em atividade física, eu, por exemplo, sou uma pessoa que já disse que eu não gosto de academia. A minha atividade física é uma caminhada. Mas isso funciona. me liga ao ser superior, né? Então, acho que a atividade física, ela pode Eu acho funcionar que de várias tem formas. tantas opções hoje para fazer atividade física, caminhada,
Porque o momento que tu vai fazer uma caminhada, Dançar. olha, ver as árvores, ver os passarinhos, é bom demais. Eu adoro ficar olhando os passarinhos, acho uma delícia, entendeu? Quer dizer, tem tantas opções que não precisa ser uma academia. Eu digo assim, ó, Acho que tem que fazer a conexão. Eu Fez a acho. conexão, tá Sabe? tudo Então certo, não tem que sabe? ser essa coisa muito tem que regrada. satisfazer. Todo mundo indo atrás, tem que ser academia, tem que ser isso. Não tem, Beach tem mil. tênis. Tem eu vou tanta dizer pra coisa, vocês, gente, assim, que ó, a gente pra pode mim, fazer. A questão da qualidade de vida foi desde que eu comecei a me respeitar. Maravilhoso. Respeitar minhas vontades, saber que é importante o exercício físico, mas eu não preciso me violentar. Não. E em um Exatamente. lugar que eu não gosto, eu posso me exercitar de outra maneira, de uma maneira que me dê Lógico. prazer. No meu caso é caminhar, que acho que no momento que tu toma consciência também de que tu tem que cuidar do teu corpo, que ele é a tua casa, da mesma maneira que tu cuida da tua casa, que é o lugar que tu vive e tem que te abraçar, tu tem que cuidar do teu corpo. Eu acho que tu tem mais respeito pelo teu corpo. Tu te aceita com as suas imperfeições e tu cuida dele como se fosse um templo mesmo. Mas é teu E templo, no momento né? que tu resolve cuidar dele como se fosse um templo, a te respeitar, eu acho que o resto vem de brinde. É Que consequência. é A autoaceitação, a botar as coisas no lugar, organizada, né? Que é tu fazer coisas que não vão te estressar. Uma coisa que me ajuda muito também é o contato com a natureza, mas eu gosto do contato da natureza mexendo na terra. Mas é Então eu bom. tenho a minha horta, eu cuido do meu jardim, né? Tem os Contato, bichinhos. tenho meus bichos, que eu sou enlouquecida por eles. Eu sou um problema com os bichos, porque se eu pudesse eu botava todos dentro da minha casa. Eu não posso ver um bichinho para adoção, porque eu fico maluca, não adianta. Fica pensando dessa cor eu não tenho. Eu Ah, quero. E eles também foram muito responsáveis para eu me voltar para isso, não é? E como o Pedro disse, Sabe. fala, meu amor. Não, fala. Como o Pedro falou assim da questão também das viagens, eu viajava muito em função da minha loja para fazer compras, estava sempre na estrada, sempre na ponte aérea, e eu vi que isso é uma coisa que não me satisfaz, né? E no fundo tu vai porque tu vê todo mundo fazendo e tu acha que tu tem que ir como todo mundo, mas como a gente diz, eu não sou todo mundo, não é? Nossa mãe já dizia, Então, né? eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de tu te respeitar. Tu respeitar tuas vontades, teus valores, né? E te apropriar disso, de verdade. Eu acho que a gente já tá numa vantagem quando a gente já sabe o que não quer. eu também acho. Né? Mas Porque- com certeza. Se a gente. Isso me faz mal, não quero. Nossa, Independente se vai, é moda, se é tendência, se todo mundo tá fazendo. E é engraçado, porque tu tem que ter coragem pra assumir Muita. isso. Porque Eu a acho- gente é cobrado É. pelo externo. Ah, mas tu não vai fazer isso. Ah, eu não acredito que tu vai entrar em férias e tu vai ficar na tua casa. Ai, Eu eu não tô posso, doida, ai, tem um GC, tempo. GC. Tu sabe que descansa a Também. sua alma, a sua cabeça, o seu corpo, né? E tu ter a coragem de assumir isso é muito libertador. É libertador. Ei, eu não acredito que as pessoas que passam viajando, eu acho que elas estão fugindo de si mesmas. Claro que estão, pelo E amor outra de Deus. coisa, faz parte a gente ter uma rotina, uma certa rotina. Tu ter teu horário para isso, horário daquilo. A rotina faz bem. Faz. Eu acho que é uma coisa que te Disciplina. coloca num lugar, quer dizer, tu curtir tua casa, ter um tempo de dormir até não sei que horas, tomar teu café. Claro. Não sei, eu não acredito que quem não consegue ficar dentro da sua própria casa tenha qualidade de vida, ou Claro. ou é minimamente O feliz. problema tá dentro, não tá fora. Eu né? acho, porque tá buscando é uma muito resposta bom num curtir lugar a casa longe da gente. demais. Eu adoro curtir minha casa, quer dizer, eu vou ficar todo mês viajando e vou chegar e ficar uma semana na minha casa e vou viajar de novo? Não. Gente, isso é fugir de si mesmo. Sabe que eu acho que um hábito que todo mundo deveria ter, que eu acho que melhora muito a vida da gente, é a gente saber agradecer. Todos os dias, quando eu faço minhas orações de noite, porque eu oro de noite, eu agradeço por tudo que aconteceu, de bom e de ruim. Sem aquela coisa assim, é poliano, jogo do contente, mas eu peço para o universo, para Deus me iluminarem que
eu enxergue o porquê daquelas coisas ruins, para onde que eu tenho que ir, onde é que eu errei. Qual é o aprendizado, né? E as pequenas vitórias, que eu acho que o fato de tu celebrar tudo é uma coisa que valida, não é? O teu esforço, o teu valor, mesmo que seja pequeno, não é? Se tu fizer isso todos os dias, tu imagina quantas vitórias tu teve no final do mês, né? É verdade. Bom, mas depois o Pedro tem uma perguntinha para fazer que ficou no ar, né, Pedro? Mas a gente já volta, porque nós vamos para um break comercial, então não sai daí. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Tá cansado de lutar contra o envelhecimento precoce da pele? Então tu vai amar essa dica dessa semana. Segura aí que eu já conto pra ti. Pois é, se tu tá cansado de promessas, tu precisa conhecer o Endolifting, um laser de fibra ótica que promete rejuvenescimento imediato, com retração imediata da pele, colamento de flacidez e destruição dos nódulos de gordura, melhorando todo o teu contorno facial, pescoço, rosto, pálpebras e também o contorno corporal. Por quê? Porque ele é um diodo, um laser de diodo, que faz essa retração através desta fibra de calor. Isso provoca uma retração na tua pele e uma destruição da gordura. Já existem estudos comprovados que o resultado dura aí, ó, de 2 a 5 anos. Tem casos de 10 anos aí, ó, de durabilidade de um lifting bem feito com as sessões necessárias para cada caso. Então, meninas, agendem uma avaliação aqui com a nossa equipe e vem conhecer o Endolift, uma tecnologia de ponta que chegou para ficar e assim, ó, tá dando trabalho para as rugas e para as gordurinhas. Corre pra cá! Oi, eu sou a Lene, da Liberou Venda de Garagem, e eu gostaria de convidar vocês para nos seguir no Instagram ou no Facebook, onde vocês vão ver como é uma venda de garagem. Para participar é super simples. Basta entrar em contato conosco ou pelas redes sociais ou até com a Carmen, que a gente vai na sua casa, verifica todos os itens que você tem, precifica, faz o convite, envia para os clientes, fazemos a venda completa e ainda acompanhamos a retirada dos móveis e dos utensílios. E você só paga um percentual no final. Venha nos seguir nas redes sociais e venha participar com a gente. Pedro, o que tinha ficado no ar antes? Tu estava falando sobre os animais. Sim. E
daí me caiu uma ficha sobre a questão de qualidade de vida e tudo mais. Ano passado foi um ano muito complicado, assim, pra mim. Eu considero, até hoje, foi o meu pior ano, assim, em vários sentidos. Sim, acho que é até bom explicar. Teve a questão da acho que a questão da enchente. Tu ajudou nos resgates. Fiz muita coisa, assim, e profissionalmente foi muito ruim, porque a gente teve muitos problemas com fornecedores, coisa do gênero, assim, Sim. daí eu pirei. O Rio Grande do Sul parou, Eu e o resto do Rio Grande do Sul. Bom, no final do ano, nós tivemos uma morte na família, né, do meu avô, que já era uma coisa, já era sabido, ele já estava velho, Sim. coitadinho, e no dia do velório dele, no meio do velório dele, me liga o porteiro, me liga, Pedro, sua cachorrinha encontra-se na recepção. Gente, eu moro no último andar, eu moro numa cobertura, no 12º andar. Ela vai fazer um passeio, No 12º andar. Ele me liga e diz assim, ó, Pedro, sua cachorrinha encontra-se na recepção. Eu olhei pro Iago e disse assim, eu falei, será que nós deixamos a porta aberta? Né? E alguém botou ela no elevador e desceu, e eu no meio do velório lá, e a cabeça... Nossa. Vai, eu pirando, falei, meu Deus, peguei o carro e mandei pra casa. Aí o porteiro ligou, disse que ela tava tendo um vazamentinho e tal, assim, né? E aí ele disse, não, porque tava tendo um vazamento? a Ritinha, cachorrinha. O nome da cachorra dele é Ritalina. É Ritalina, que a gente chama de Ritinha. Aí daí ele disse que ela caiu. Aí eu falei assim, meu Deus, a bicha ela caiu. Ela caiu do 13º andar. 12º. 12º. E aí ela caiu, daí lógico, o impacto, ela começou a ter um corrimento, né? Hemorragia. Enfim, foi uma loucura. Nesse período, foi o período que assim, que eu tinha saído para almoçar do velório, aí peguei a bicha lá em casa, larguei no hospital, foi aquela função. Só que eu já larguei ela no hospital pronto para fazer a eutanásia, se precisasse, né? Eu não ia deixar a bicha sofrendo ou fazer uma cirurgia atrás da outra e não dar em nada e a bicha mais sofrendo. Quem vê ele falar, parece que ele estava descansado, mas provavelmente fez o trajeto chorando. Ah, foi terror. E então ali naquele momento foi um momento de muita aflição, porque daí eu voltei pro velório, enquanto ela estava lá no meio da cirurgia, daquela coisa toda, pensando em várias coisas. E quando acabou o velório, fui pro hospital, peguei ela de volta e trouxe ela para casa. Eu fiquei 15 dias cuidando dela. Em casa, ela deitadinha na caminha dela e eu sentado assim na frente do sofá, olhando com um tapetinho de xixi ao redor, assim, e cuidando e limpa a ponta, porque a gente abriu ela toda. Tivemos que botar tudo no lugar e cortar umas coisas. Foi um horror. Mas ela não quebrou uma unha. Mas ela sobreviveu. Sobreviveu ela. Né? Tá lá terrorista, veio pior que antes. E aí, mais agitada. E esse período que eu fiquei ali cuidando dela, monitorando a Ritinha, foi um período que eu fiquei em casa curtindo o meu luto. Uhum. O luto do teu avô, né? Se a Ritinha não tivesse caído, eu não ia ficar em casa. E daí eu não ia curtir o meu luto, eu ia estar pirando a cabeça fora. A loja toma muito meu tempo e leva muita agitação. Então, assim, eu chego e é tudo muito agitado. Não é só a loja, né, Pedro? Tu tem a fabricação, tu tem uma série... Mas a loja demanda muita energia. O espaço da loja demanda muita energia. Muita. Espaço físico. E porque demanda uma energia, assim, uma coisa que é meio... que é cansativa, assim, é um pouco até surreal. Porque a fábrica funciona sozinha. Eu fico ali em cima deles, vamos fazer assim, né? Mas eles fazem, né? O pessoal faz. Então foi um período que eu curti o meu luto. E foi o único período agradável que eu tive ano passado. Apesar de estar ali sofrimento, cuidando da cachorra, dinheiro que não tem fim, porque, bicho, puta que pariu, tu gasta. E mesmo com tudo aquilo, eu tava aproveitando um momento assim que eu emagreci, porque lógico, tava comendo menos, mas comecei a botar na balança e fazer vários pontos de equilíbrio com coisas profissionais que não estavam me agradando. Eu acho que tem horas, tem acontecimentos e às vezes até o corpo da gente mostra a hora que a gente tem que parar pra gente centrar. Eu sempre digo que o corpo grita. Ele grita, não adianta. No caso do Pedro foram os acontecimentos externos, não é? Na verdade, não é, Pedro? A gente sempre chega no mesmo lugar. E esse momento, apesar de triste, foi importante pra ti porque tu te priorizasse, não é? E
te priorizar nada mais é do que tu te respeitar, não é? Respeitar tuas vontades. Isso está diretamente ligado à qualidade de vida. Claro que a gente sabe que é importante tu estabelecer um equilíbrio com tudo na tua vida, que são as horas de sono, não é? Hora que tu vai ter de lazer, hora que tu vai te alimentar bem, mas cada um sabe o que é importante para si. O meu lazer pode ser diferente do lazer da Soline. O meu lazer pode ser atirada num sofá vendo uma série, enquanto que o lazer do Pedro pode ser caminhando num parque, não é? E eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração para ter uma qualidade de vida, não é? É importante tu te mexer, mas cada um tem que encontrar a forma melhor de se mexer. Tem uns que gostam de dançar, tem outros que gostam de caminhar, tem outros que gostam de correr. Tem tantas formas, tem né? Que a gente tem que escolher. Tem gente que gosta de ficar batendo perna no shopping. Também. Que também não deixa de ser um exercício, né? Fazer o quê? Não é verdade? Né? Eu então, fujo disso. Eu acho que são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas eu imagino assim, ó, que o principal de tudo isso é a questão, sempre a gente cai na mesma coisa. No amor próprio, na autoestima, não é? Em tu te priorizar. Na autorresponsabilidade, né? Na autorresponsabilidade. É aquilo que eu falo, assim, a gente gosta muito de a gente não faz por mal. Transferir, né? Transferir as coisas. Então, quando a gente chama pra gente a responsabilidade sobre o nosso bem-estar, as coisas mudam e se ajeitam, sabe? Tu acha o teu caminho. Claro. Né? É impressionante como tem pessoas ainda que esperam pelo outro para serem felizes, não é? É muito ruim quando as pessoas essa responsabilidade dá essa permissão, né? Para o outro decidir sobre o futuro dela. Com certeza. A gente dá esse poder às pessoas de dizerem o que é bom e o que não é bom para nós. O que a gente pode e o que a gente não pode, né? Então, assim, a gente ter um conhecimento sobre a gente mesmo para saber o que é bom para ti, e esse bom só está relacionado a ti e a mais ninguém, nossa, sabe, as coisas tomam um outro projeto, mas com outra coisa na tua vida, sabe? Com certeza. Tu delegar ao outro essa responsabilidade, além de ser um peso para ele. Mas é que é muito mais fácil para a maioria das pessoas delegar. Por isso que tem tanta gente fazendo terapia, entendeu? Porque no momento que tu delega, tu não assume responsabilidade nenhuma sobre tuas atitudes, sobre tuas vontades. Fica muito mais fácil para a maioria das pessoas, o que eu acho que é uma escravidão. Meu ponto de vista é ficar escravo de um outro, entendeu? Mas a maioria acha mais fácil. Não, e todos nós aqui, com certeza, pra gente estar falando isso é porque a gente já esteve naquele lugar, né? Eu às vezes penso em coisas que me aconteceram, passadas, e que eu atribuía a culpa a um, a culpa a outro, a uma situação X, e daí hoje eu penso assim, mas por que eu atribuí tanto tempo a outras pessoas e a outras situações, quando na realidade foi o meu comportamento diante daquilo que fez com que acontecesse. Mas quanta gente adulta não se resolve em relação aos próprios pais? Entendeu? Porque a gente sempre acha, e eles tentaram normalmente fazer o melhor possível. Fizeram o melhor que puderam, porque o que tinham. Pelo que receberam, que, entendeu? E daí as pessoas ainda ficam com 50, 60 anos, sei que, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Quer dizer, tu não vai resolver isso. Já aconteceu. Que hoje não sabe raciocinar, então, separar, eu acho que uma foi certo, o que foi errado. Eu acho que é muito infantilizado, né? Infantilizado esse negócio. Eu acho que é muito fácil tu ficar sempre e não botando culpa nos pais, não assumir e ficar eterna criança, sabe? Deixando a vida passar. Mas que crescer dói, né? Eu sempre disse, crescer dói. Então, assim, virar adulto é uma coisa bem complicada, porque a gente assume muita coisa, tem que enfrentar muita coisa, entendeu? E eu vou te dizer, eu acho que eu fiquei adulta há poucos anos. Eu acho que eu não fiquei ainda. É mesmo? Há poucos anos. Eu acho que eu nem fiquei Eu era muito... eu acho que eu já nasci meio adulta. A Lili, eu acho que já nasceu adulta. Não, sério mesmo, questionando, porque eu nunca botei culpa nos meus pais, assim, sabe? Eu achei que eles fizeram o melhor possível.
E quando eu tive bronca, eu não me sentia, que ficavam me cobrando muita coisa, eu disse, eu vou me afastar de vocês. Eu passei uns bons anos sem passar o final de ano e Natal. E sem culpa. Sem culpa, porque eu não estava me sentindo à vontade. Eu sentia o olhar. Eu sentia no olhar que estavam me reprovação. A reprovação, entendeu? Eu digo, o que eu vou fazer aqui? Quando eu me sentir bem, eu volto. Quando vocês também me aceitarem, porque eu sempre fui bem assim, mas fora da casa. casa. Muita maturidade. Sei lá, mas é que aquilo não me fazia bem, entendeu? Eu tinha que achar um jeito, ou eles me aceitavam do jeito que eu era, que eu sou, livre. Eu não queria casar, eu não queria ter filhos, eu não queria nada dessas coisas. E não adianta me cobrar. Não, eu e numa época onde era difícil tu tomar essas decisões e as pessoas encararem com naturalidade. Não, acho que não encaram até hoje. Pois assim, não, muita eu acho gente que hoje é diferente, Lili. Tu sabe que quando eu casei em 82, isso a gente sabe que as pessoas pensavam muito diferente. Na época eu não queria ter filhos. Minhas irmãs casaram no mesmo período, tiveram filhos em seguida. Todo mundo casava, no primeiro ano já ficava grávida. Não é? Era muito normal, né? Era muito normal. E eu esperei 12 anos por opção. Sim. Só que a família, os meus familiares ligavam para minha mãe para saber quem é que tinha um problema, se era eu ou meu marido. Imagina. Ninguém poderia pensar, não. Ela não quer. O problema era da Júlia, que não vinha nunca. Eu nem sabia. Tava atrasada se arrumando, escovando o cabelo. E eu tive na época quando eu quis. Mas é isso que eu acho. Depois de 12 anos de casada. E não foi por aquela coisa assim, ó. Não, eu vou esperar para ficar bem financeiramente. Eu vou esperar porque eu não... Não, eu simplesmente não queria naquele momento. Pronto. Meu marido concordava. Só que aos olhos dos outros, Alguém eu tinha um problema. Quando eu engravidei, era aquela chuva assim, ó. Parabéns, que bom que vocês conseguiram. Que bom que vocês conseguiram. Uma mulher, naquela época, ter filho. Depois dos 30 anos, não era muito comum, né? Então, esse preconceito sempre existiu e por isso que eu digo, acho que a Lili já estava pronta. Porque eu me incomodava aquele questionamento todo. Esse questionamento, essa cobrança incomoda muito, mas eu me incomodava até por aí, sabe? Eu não conseguia esquentar minha cabeça. Eu disse, quando é que vai ter filho? Eu digo, não quero. Qual que é a hora dessa? Daí eu já tenho, porque o homem adulto é sempre criança. Eu digo, mas já tem ele. Eu sempre vinha a pergunta, eu ficava em conflito. Eu pensava assim, será que eu tô errada? Será que todo mundo tá certo e eu é que tô errada? Então, são questionamentos que hoje a gente sabe que são absurdos, não é? Porque cada um é dono da sua vida e faz o que quer. O que a gente sente. Chega uma hora que se tu quer ser mãe, eu acredito que chega. Eu nunca tive essa hora, eu tô bem resolvida quanto isso. Eu sou prova disso. Quando a gente quer, chega a hora. Chega a hora. Né? Mas a gente já volta, nós vamos para um meio comercial e você não sai daí. Hora de falar de Andê e mostrar as novidades da semana. Ana, o que veio hoje? Hoje, as blusas térmicas e legging térmica infantil. Ó, essa aqui é uma cor nova para adulto, né? Isso, que é caramelo. Perfeita, seja para usar sozinha, por baixo. Ela é bárbara, porque ela é bem quentinha e bem ajustada ao corpo. Exatamente. Pois é, e aqui, ó, gente, as leggings também. Olha que amor. Infantil. Com a blusinha. Coisa mais. Então, como vocês viram, já é inverno na Andê, o inverno já está dando as caras na Andê, é só entrar em contato para ter aquele básico super necessário e de muita qualidade. Fala pelo WhatsApp, por telefone ou então vai direto na torre comercial do Lindóia Shopping. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa
impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Gente, falando em qualidade de vida, que é o nosso assunto hoje, as pessoas associam muito qualidade de vida só ao lazer, a viagem, não, tem que ter qualidade de vida. Eu vou viajar, viajam até exaustão, não é? E daí só o que tu vê no Instagram é assim, ó, é tão bom viajar, mas é melhor voltar para casa. Não é só isso. Então, o que foi? A coisa mais humilhante pra mim é tirar férias das férias, sabe? É verdade. Ai, eu acho um absurdo. Já fiz Sim, isso. eu também, porque daí tu sai, Sim, vamos combinar que uma viagem de turismo nunca é. Não, é cansativo. Lazer. Tu bate perna. Então eu comento assim, ó, por exemplo, quando nós viajamos, eu tenho uma regra. Eu gosto de se eu vou pra perto e nós vamos de carro, eu sempre gosto de passar a noite num lugar, porque daí eu consigo acordar no lugar. Sim. Então eu pego uma noite a mais, né? Sim. Então eu gosto de dirigir à noite, porque a minha manhã ela é muito demorada. E Eu é acordo impressionante como tarde. a gente conhece mais os lugares viajando de carro, né? É, Ah, com certeza. é muito bom. É, nós muito fizemos bom. uma vez toda a Argentina de carro, viemos lá pelo Uruguai e foi bárbaro. Que legal. Mas continua, Pedrinho. Não, e eu acho que eu gosto justamente disso para poder desfrutar da viagem. Porque assim, ó, eu não viajo com guia turístico, quando compra, sabe quando compra aqueles pacotes? Ah, porque daí tudo tem horário. das 11 às 12 tu almoça, às 12h15 tu tá no não sei o que, daí tu vai pro cruzeiro, é igual Não, e cruzeiro. tu vai de uma cidade para outra, né? Igual Mal conhece. Tu conhece e não conhece. Não, Tu cheira. passa por As ela. pessoas conhece tudo e cheiram. não conhece nada. Nada. É que nem a história daqueles cruzeiros que tu passa, daí tu passa por 15 países. Vai conhecer o quê? Em 12 dias. Sabe? Não tem umas coisas assim? Tem. Não tem como. E o bom do cruzeiro é o cassino, né? Poder jogar, é isso que é o bom do cruzeiro. Mas sabe que essa coisa da viagem, ela é muito maluca. Porque assim, ó, assim como eu já tinha falado 2 ou 3 programas atrás, dentro do mundo LGBT existem padrões. Sim. Todos são, como a gente falou naquele outro programa, são gostosões, fortões, aquela coisa toda, e todos viajam muito. Então, por exemplo, assim, existem os cruzeiros de música eletrônica, que todos vão para aquele lugar. Carnaval, vão todos para o Rio de Janeiro, para Salvador, fazem coisas básicas, sabe? Agora em fevereiro, janeiro, todo mundo vai esquiar. Então é tudo a mesma coisa, assim, que daí tu entra no Instagram, tu vê aquilo, que tá todo mundo seguindo um padrão. Então, no caso, eu acho que é muito legal a gente conseguir enxergar, no caso do Iago e eu, por exemplo, enxergarmos que não é aquilo que a gente quer, sabe? Que a gente não quer seguir aquilo. É libertador, né? Como a gente É um entra. alívio, nossa. É um alívio pra mim, viagem, assim, ó, é tu ir pro lugar, tu poder sentar num café, observar a cultura, a as comida. pessoas. Mas sabe o que eu observo Uma calma, muito? eu acho. As pessoas vão pros lugares e tu pergunta, isso não tem no Brasil. Eu digo, tem. Na USP tem. Tem no Brasil. A maioria das pessoas não conhecem bem a sua própria cidade. Sabe? A maioria não tem o hábito de ir num restaurante legal na sua própria cidade. Daí vão num outro lugar que nem é tão bom quanto, fora do Brasil. Ai, maravilhoso, porque aqui não tem. Tem. Eu fico tão irritada que eu digo, tem sim, tu já É foi que no as lugar. pessoas não fazem turismo dentro da própria cidade. Exatamente, dentro da Aqui própria não dá cidade. status, né? E aqui pertinho, tem tanta coisa ótima perto da gente, entendeu? Que não perde nada para Itália, não perde nada para os outros lugares, Espanha, enfim. Mas, não, foi para lá, não conhece aqui. Passa o ano inteiro. Viajou 12 dias e conheceu 15 países. Exatamente, cheirou, eu digo, passou cheirou, não cheiradinho. Tirou sabe? foto. Daí a pessoa não Então, tá fazendo eu pra E sempre. depois sai dando dicas de como desfrutar aquele país. Aquele Gente, país que tu ficou meio Eu doido. acho tão interessante isso. Tinha que ter um negócio que as pessoas conhecessem um pouco mais. Assim, fazer mais coisas. Por isso que eu comentei É que eu aquela acho que as vez. pessoas não acham bonito, às vezes, o meio. Então, por exemplo, assim, ó. Eu nasci no centro de Porto Alegre. Ainda que a rua ali que eu nasci ainda era mais bonitinha. Na Duque, né? Na Duque, só que se tu descia, aqui era ruim, ali era pior, descia na outra ali era pior. Então, tu ficava numa coisa assim, e no momento que tu consegue sair um pouquinho daquilo
e tu vai para um outro lugar onde as ruas são arborizadas, que o clima é gostoso, que as pessoas estão um pouco mais bem vestidas, tem mais educação. Tem muito de acomodamento nisso. Se tu for perguntar para as pessoas, principalmente casais e coisa assim, como é que é o dia a dia, a semana das pessoas, pouca gente vai ao cinema, entendeu? Então, assim, essa rotina horrorosa que é o horário da janta, isso aí acaba com qualquer tesão na vida, entendeu? E daí, quando saem, nem vão nos lugares tão maravilhosos, mas estão fazendo uma outra rotina, e daí acho que mas é a história mudança de rotina. Mas é a história do meio. Eu acho que daí eles estão olhando também uma coisa muito diferente da realidade deles. Então, como eles nunca saíram da própria realidade, pra ir num bairro melhorzinho, alguma coisa do gênero, e num restaurante bacana que as pessoas não conhecem, mas que tem que tem uma comida bacana, que o proprietário às vezes senta contigo à mesa e conversa, é muito legal. E às vezes tem isso no teu bairro e tu não sabe. Só que quando tu sai daquele meio viciado que tu só passa naquele... Se tu sai daquilo e tu olha uma coisa bonita, tu acha que aquilo é a melhor coisa do mundo. E tu acaba levando aquilo como verdade. Na época que eu fazia fotografia junto com meu marido, né, que ele fazia curso, a gente visitava cada lugarzinho lindo, a gente descobriu cada cantinho bonito. Tu sabe que eu não moraria em outro lugar, eu que acho não que fosse Porto Alegre. Eu também Se tu for não. passear no final de semana, no centro de Porto Alegre, lindo. que é arquitetura, gente. A arquitetura do centro é uma coisa de louco. Né? E Mal a gente, cuidado. pra nós, o sinônimo sujo. de centro é sujeira, assalto, não é? Infelizmente, mas a gente mora numa cidade muito bonita, né? E eu acho que, finalizando aqui o nosso programa, que infelizmente nosso tempo terminou, eu acho que a gente pode concluir passando assim, que a qualidade de vida, eu acho que ela depende de cada um, ela é muito particular de cada um, né? Mas principalmente a gente vai ter qualidade de vida quando a gente faz o que a gente gosta, não é? Que uma coisa muito importante que a gente até nem falou no programa, mas que eu vou ter que falar agora no finalzinho, tu trabalhar no que tu gosta, eu não consigo imaginar uma pessoa tendo qualidade de vida fazendo o que não gosta, e muitas vezes isso é necessário, né? E daí a gente tem que buscar, como é necessário, a gente tem que buscar outros subterfúgios, tem que buscar coisas que nos deem prazer, porque quando a gente está feliz, com certeza a gente se cuida mais, a gente cuida mais do corpo, a gente cuida mais da alimentação, do sono, enfim, é um efeito dominó na nossa vida. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem, é claro que a gente quer todo mundo aqui juntinho de nós. E se você quiser assistir o programa antes, vai lá e te inscreve no nosso canal do YouTube. Gente, super obrigada por hoje. Obrigado. Semana que vem mais.